Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Desfaltada. Eu sou Fernanda Eggers e hoje a gente vai conversar sobre este livro maravilhoso e delicioso demais. Não, entonação errada. E hoje a gente vai conversar sobre este livro maravilhoso e delicioso demais de ler, que é A Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Como estamos falando de boy love, é claro que eu convidei a expert da boiolagem para conversar com a gente de novo. Tudo bom, Gabi? Olá, esse da Borolote foi ótimo. Estamos aqui, né, de novo. Então, pode ser que tenha gente que está chegando aqui agora, que não ouviu os outros episódios, que não ouviu o episódio maravilhoso que saiu contigo sobre... Esqueci o nome do filme. Antônia. Sobre Antônia, obrigada. Antônia. Então, Diva. muito diva. Quer se apresentar de novo? Ai, meu Deus, olha, essas apresentações eu vou gravar um padrão e ficar refazendo, porque isso é a tortura dos introvertidos. Se apresentar para a audiência. Mas então, meu nome é Gabriela Lima, eu sou psicóloga, leitora, RPGista. Eu tô uma gamer meio fraca, mas estamos tentando voltar. Leitora de livros fofinhos e boiolas e que tem histórias cativantes e preferencialmente de fantasia, porque de realidade já basta o dia a dia às vezes, né? Então, Entrar em contato com a realidade é importante, mas tem alguns momentos que abraçar o mundo medieval, o steampunk, o grego, nesse caso, né, tem um impacto muito positivo no dia a dia e na saúde mental da pessoa. né? Então, Porque se é pra doer a realidade, pelo menos que seja uma dor do mundo da fantasia. nossa, então, né, já começamos assim. Exatamente. A gente fala muito na terapia de aceitação e compromisso de lidar com desconforto, de lidar com sofrimento, né? E, assim, um exercício excelente foi ler esse livro. Ele é um exemplo excelente de coisas que são um pouquinho agridoces, né? Um pouquinho dolorosas, mas que deixam uma lição incrível e são muito gostosinhas, né? De vivenciar. Foi sensacional essa leitura. Muito obrigada pelo convite. Minha internet caiu de novo. Voltou. Ai, eu não acredito, eu falei um milhão de coisas. Antes que alguém jogue uma pedra aqui no meu teto de vidro, eu vou deixar claro que boiolagem é um mérito aqui neste show e nas nossas vidas, certo? E você pode ser boiola mesmo sem ser gay. Você pode ser lésbica, pode ser bi, pode ser pan, pode ser aliado. A boiolagem, ela tá liberada. Você quer dar o seu contexto de boiolagem, Gabi? Ai, como assim? Meu contexto de violão. Ah, não sei. Falar de boiolagens que você gosta. Nossa, minha boiolagem preferida recentemente foi Rastopper, né? Que eu assisti na Netflix. Porque dá uma representação, assim, não focada full no sofrimento, full no coming out. E tem representatividade de tudo, né? Eu derreti de boiola e de feliz e de coisinhas brilhantes e agridoces também, né? Porque tem umas coisas bem complicadas às vezes. Mas, nossa, foi uma coisa muito que me tocou muito, que eu assisti recentemente e que dialoga, né, com algumas vivências nossas e que não precisa ser só de sofrimento, né? Seria muito interessante que mais pessoas tivessem uma vivência que não fosse tão pautada pelo sofrimento e limitação.
Verdade. Então, coisas que me causam esses sentimentos geralmente são que eu defino como boiola, né? Que me deixam felizinha, mas me deixam reflexiva de tentar trazer isso um pouco para a realidade e permitir que as pessoas sejam boiolas consigo mesmas e com os outros e que a gente espalhe gentileza, né? Mesmo coisas que talvez a gente não entenda muito. Apesar que tentaremos sempre trazer mais informações para que você não precise estar no nicho de não entender muito. Verdade. O mundo é vasto, cheio de gente disposta a dar aula. Às vezes de graça, às vezes pagando. Importante às vezes pagar as pessoas. É importante. Jabás no final, mais indicações no final. Por quê? Porque eu estou hiperfixada em Canção de Aquiles, em quesito de boiolagem. Tudo que eu li e assisti depois disso simplesmente não se comparou. Eu estou aqui ainda triste que acabou. A gente fica meio sentido de ter acabado, né? Eu fiquei meio desolada depois que eu terminei de ler. Por que acabou? Deuses! Que maldade foi essa que esse livro acaba? Errado. Esse livro não devia poder acabar. Mas, bichinha, as almas precisam de paz. Isso é spoiler! E se ela não tivesse terminado nunca, ela não teria escrito Circe. É verdade. Né? E Circe é outra coisa incrível, meu Deus. Eu lembro que eu tive um sentimento muito semelhante, né? Quando a gente terminou Circe. Foi outro negócio que a gente leu junto, não foi? Foi sim. Eu li em 2019. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio do Goodreads. E eu fiquei, nossa, vou ler, porque eu tô precisando de coisas novas. E eu tava com uma dificuldade de achar alguma coisa que realmente me prendesse naquela época. Eu disse, esse aqui ganhou um prêmio, tem cara de coisa que eu gosto, cheiro de coisa que eu gosto. Eu já gostei de outras indicações premiadas pela Goodreads, então eu vou me arriscar. Aí foi o melhor livro que eu li em 2019. Aí em 2020 bateu aquela pandemia, todo mundo dentro de casa, eu botei todo mundo para ler. E foi o melhor livro que eu li em 2020, apesar de ter lido várias outras coisas. Nossa, e foi o surgimento, Circe foi o berço do Otala Books, né? Sim. Que foi o nosso projeto de leitura com amiguinhos. A gente criou um projetinho de leitura compartilhada, né? Que a gente lia coisas ao mesmo tempo, com os Miglis, sentava para conversar. E foi ótimo. Foi mais uma das coisas que permitiu a gente sobreviver com o mínimo de sanidade mental. Pois é, foi um bom projeto. A gente tem que retomar, inclusive. Estamos tentando, né? A gente retomou entre a gente, né? Estamos aí com o livro do amor. Canção de Aquiles, o livro do amor. Estamos voltando ativa. É isso. Heartstopper, porque essa é a minha fixação do momento. Menina, eu não li nem vi ainda. Então, temos que corrigir isso, né? Então vamos. Mas vamos para o do momento. Eu estou lendo um livro de Simone de Beauvoir. É até bom e tal, mas como é outro ritmo, é outra coisa e tal, não rende. Sim. Como este grande clássico contemporâneo. Tem um book trailer, eu coloquei o link aqui. Se você quiser a gente ver. Book trailer. Tu quer ver? Quero. Dale. O time do príncipe Patroclo é exilado no reino de Fítia, onde cresce a sombra do rei Peleu e de seu extraordinário filho, Aquiles. O melhor dos gregos, forte, belo e nascido de uma deusa, Aquiles é tudo aquilo que o modesto Patroclo nem de longe sonha ser. Apesar de suas diferenças, os meninos logo se tornam companheiros inseparáveis. Os laços entre eles se aprofundam à medida que se tornam adolescentes hábeis nas artes da guerra e da medicina, para o desagrado e irritação da mãe de Aquiles, Tétis, uma cruel deusa marinha que odeia os mortais. Quando se espalha a notícia de que Helena de Esparta foi raptada pelo príncipe Paris de Troia, os homens da Grécia, ligados por um juramento de sangue, têm de partir para invadir a cidade-fortaleza e resgatá-la. Liderados pelo ambicioso Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, marido de Helena.
Seduzido pela promessa de um destino glorioso, Aquiles junta-se à causa. Patroclo, dividido entre o afeto e o temor por seu amigo, acompanha-o. Mal sabem eles que os deuses do destino os colocarão à prova como nunca antes, exigindo deles um terrível sacrifício. E aí? Pode começar a pistolar? Pode começar a pistolar? Pode! Tudo bem? Bom, muito que bem. Aqui não está nada bem. Não bota esse negócio assim, uma história de amizade. Gente, não era amizade não, gente. Não que a gente não possa ser amiga e crush, né? Mas era crush. Eu tenho esse ranço. Todos os grandes casais gays passaram para a história como muito amigos. Não que não fossem amigos também, mas é aquilo. Você é amante também, né? E parece que é impossível. E o livro deixa muito claro esse relacionamento entre eles. Para o assim, trailer não abarcar. Não de spoiler, né? Apesar de que é um grandiosíssimo spoiler está na lenda em si. Sim, se você conhece a lenda, acabou. Se você teve R$2 de contato com cultura, mitologia grega, este barco já partiu. Este barco já partiu. Mas eu acho que a grande graça é ver a forma como a história é contada nesse caso, né? Nossa, que lindo, né? É contada de uma forma bem intensa, eu diria. Sim. E aí eu achei muito legal, né? Ela não ter dado muitas voltas a respeito de deixar na dúvida, deixar subentendido, como a gente escuta por aí, né? Feito queerbaiting, né? Oi, Stranger Things, tudo bom? Deixar subentendido que rola um negócio. Eu abandonei a primeira temporada, então... Então, deixa eu te atualizar. Me atualize. Recentemente estava tendo um debate que talvez, assim... A gente vai ver, né, como é que vai progredir, porque essa Season 4, ela vai ter volume 1 e volume 2, né? O volume 1 foi lançado agora e o volume 2 vai ser lançado em 1º de julho. Estaremos de olho para não ser um queerbaiting, apesar de que tem personagens já assumidamente LGBT, né? Tem a masculinidade apresentada de uma forma menos tóxica, mais diversa, né? Mas tem um personagem, que é o Will, que ele desaparece na primeira season, né? Que é a pirrainha que desaparece. E o que é que acontece? Vem enrolando desde a season 3... uma vibe de que talvez ele tenha um minor crush ou um big crush no amiguinho dele, que eu esqueço o nome. Mike! Ele tem um crush no Mike. Que é o que tem o crush na Eleven. Que tem o crush na Eleven, exato. Que tem o crush em outro, que não tem o crush em ninguém e vira a quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Quase isso. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Declamado pelo próprio autor. Mas aí, né, fica subentendido e tal. Só que rolou recentemente uma entrevista, eu não sei se foi, eu não tô lembrada agora, porque claramente minha memória está derretida depois de um dia de atendimento, mas eu não sei se foram os diretores ou se foi um dos atores, né, talvez o próprio ator do Will, disse que, não,
não deixar as coisas claras, é a beleza. Né? Não, Bubu, não é a beleza, não. Isso é o dia a dia LGBT, é o dia a dia de você ser apagado da história, que leva a isso que a gente tava falando, né? Ok, eles eram grandes amigos, eles eram, sei lá, elas eram grandes amigas. E caramba, ok, mesmo que ele de fato não tenha um crush no Mike, né? Poxa, não custa nada deixar isso claro. Ou deixar claro que, sei lá, muita gente por exemplo, da comunidade sexual estava se mobilizando, assim, nossa, será ele tá sentindo muito incômodo, né, de ver os amigos progredindo para essa fase mais romântica e ele não chegou aí. E aí disseram, ok, será que ele não chegou aí porque ele realmente não tem atração, né? Porque ao longo da série você vê os pirrainhos progredindo para se relacionar, né? Uhum. Aí o Will, ele fica meio que a parte disso, né? E tudo bem, talvez ele esteja se descobrindo, e eram anos 80, não sei o quê. Só que o que é que acontece? Primeiro, existiam pessoas LGBT nos anos 80, tá? Gente, elas não podiam sair tão abertamente dos seus armários, mas existiam, tá? Não brotou da terra com o advento da internet, não. Tá passada? A gente já existia antes, só deixando claro. Segundo, tem a Robin, né, que é assumidamente lésbica. Então, assim, qual seria a diferença de parâmetro aí? O próprio Will, no primeiro volume da temporada 4, ficou muito apagado. Muito apagado. Então, isso gerou um incômodo em quem assistiu, sabe? Voltando para a problematização inicial. Às vezes perpassa, né, essa ideia de, eram grandes amigos, ou, era uma pessoa que, por exemplo, o Ace, a porrada que mais tem é, essa pessoa se resguardou para os deuses. A pessoa, sei lá, atravessou um rio, matou pessoas, fingiu de homem, fez 1 milhão de coisas para não ter que casar, para não ter que se relacionar romanticamente ou sexualmente com outras pessoas. Mas não, ela estava se resguardando para os deuses, ela estava sei lá, sendo casta e pura. Não, gente, às vezes ela só realmente tinha zero interesse nisso. Mas a narrativa é feita pela maioria, né? Mas se você pensar bem, você pensar que antigamente tinha os cultos, né, de Artemisia, Ártemis, Diana e tal, que era as sacerdotisas se mantinham virgens. Eu imagino que seria muito tranquilo você parar, olhar assim e dizer, então, eu não quero. E o mais legal eu estava ouvindo um podcast de bruxaria e aí tinha uma entrevistada contando que os cultos de Ártemis eram muito parecidos com os cultos de Dionísio, só que na floresta. Nossa, como assim, pera? Você ia pra floresta dançar sob a lua e encher a cara e usar muitas coisas legais sério? e tal, e ficar pelado doidão na natureza. Sim, né? Porque ela era uma deusa da caça, né? Exato. Então, assim, ali tá todo mundo junto. Os druidas, os bardos, cada um no seu rolê, todo mundo fazendo o rolê de ficar doidão na natureza junto. Nossa, se você pensar e colocando isso no contexto da Grécia, se dedicar a um culto da Diana, da Ártemis, devia ser um negoção, viu? Porque, tipo, mulheres não tinham presença, né? Liberdade social, política. Isso depende, tá? Não, então, dependendo do negócio. Porque se você pegar Atenas, é isso mesmo. Mulher nem é gente. Tá tipo um pouquinho acima do escravo e olha lá. Tinha escravo. Nossa, tem alguns livros que escravo tinha mais local na sociedade. Transitava mais pela sociedade do que mulher. Uhum. É meio
colorido isso, né? A gente tá nessa parte do livro do amor, inclusive. Pois é. Mas se você pegar em Esparta as mulheres tinham, pelo menos uma referência que eu vi, eu não sei se em todo o período e tal, mas elas tinham uma voz mais ativa e elas tinham treinamento militar. E elas eram tão boas quanto os homens na arte da guerra, só que elas ficavam na cidade que era pra cidade ter defesa. Aí os homens saíam, iam guerrear com os outros, aí faziam, vamos invadir aquele lugar que só tem mulher e velho. Aí chegava lá e levavam um cacete, porque a galera quer subestimar mulher e velho, e as mulheres eram caceteiras. Só os vovô bombado dando cacete na galera e a mulher full whey protein também. Pois é. Menina, mas você tava falando de Stranger Things e eu me lembrei de Star Wars, né? Que na época que saiu a Ascensão Skywalker, o Oscar Isaac falou que sugeriram a ele, né? Foi orientado que ele atuasse como se ele tivesse um interesse romântico. E ele fez isso. E ele era, tipo, muito fã do Paul e do Finn ficarem juntos. E aí nunca ficaram, e eu até achei uma entrevista que uma editora falava: ai não, quem viu isso foi o público, não sei o quê. Só que, entende, o ator foi orientado, rolou aquele queerbaiting, não dá pra assistir e olhar dizer melhores amigos. Tipo, eu olhava e dizia, é agora, vamos pegar! E aí, nossa, se a gente for destrinchar isso para várias coisas, né? Exato. Aí entra a questão do queerbaiting, entra reprodução de hierarquização de relações, porque, tipo, o interesse romântico sempre vai ter um destaque maior de tela do que... Ok, mesmo que eles fossem melhores amigos, porque isso não pode ser uma coisa muito, muito legal, né? Assim, muito focada. Aparece o interesse romântico, beijo, tchau, amigo, você não existe mais. Pois é. É um problema? É um problema, né? Eu gostaria de desconhecidos a aventureiros, a melhores amigos, a amantes. Olha só, é uma história muito mais legal. Vamos escrever. Fanfic tá aí pra isso, né? Para aquecer nossos corações. Exatamente. Mas é isso, né? Então, assim, começamos já pistolando, né? Claro. Mas... Vou até trazer de volta para nossa pauta. Vou ler aqui a sinopse, que é pra gente ter mais coisas para falar, porque, apesar do que esse book trailer pode sugerir, não tem queerbaiting aqui. Aqui, sim, a boiolagem, ela é real, para nossa felicidade. Esteja avisado que abemos boiolagem, tá? Então depois não vai dizer que foi enganado pela podcaster, não. Alerta boiola, alerta queer. Alerta queer. Não, mas Despautado é queer. Exatamente. Grécia Antiga, o lar de deuses e reis. Patroclo, um jovem e tímido príncipe, acaba exilado no reino de Fítia após um acontecimento trágico. Em seu novo lar, longe de tudo o que conhecia, ele encontra Aquiles, filho do rei e da deusa Tétis. Aquiles é tudo o que Patroclo não é, extraordinário em todos os sentidos, belo e com um futuro brilhante já delimitado por uma profecia. Mesmo com essas diferenças, eles desenvolvem uma conexão profunda e se tornam inseparáveis. Durante anos, passam a vida assim, lado a lado, crescendo juntos. E, quando se tornam jovens adultos, esse relacionamento muda para algo ainda mais intenso. A vida idílica que levam é interrompida quando surge a notícia de que Helena de Esparta foi raptada e de que os homens gregos devem partir imediatamente para Troia a fim de libertá-la. Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para enfim cumprir seu destino heróico e decide deixar para trás a corte e seguir para a batalha. Patroclo, movido pelo amor que sente por Aquiles, o acompanha. No entanto, mal sabem eles que, além de glória e amor, o destino também tem reservado uma grande dose de sacrifícios. Baseada na Ilíada de Homero, a canção de Aquiles já encantou centenas de milhares de leitores ao redor do mundo. É uma história sobre poder do amor e a força do destino, mas também das grandes batalhas entre deuses e reis, de paz e glória, de fome eterna e dos segredos do coração humano. Madeleine Miller nasceu em Boston, nos Estados Unidos. Entrou na Brown University, onde fez bacharelado e mestrado em estudos clássicos. Vive em Narberth,
no estado americano de Pensilvânia, com o marido e os 2 filhos. Então, Gabi, eu acho que aqui a gente já tem 2 coisas. Primeiro, de que eles só, né, se interessam um pelo outro quando Patroclo vai para Fitch. Eu achei que rolou isso antes, tipo uma coisa de Patroclo olhar para aqueles e dizer, nossa, que não era nem homem ainda, era que garoto. A adolescência deles rola aquele baby crush, né? Aquele amorzinho de adolescência que você fica ainda meio na dúvida, né? De tipo, meu Deus, o que será que tá rolando aqui? Eu não sei o que está rolando, mas eu quero ficar muito perto dessa pessoa e é isto. Rolou oportunidade e só vamos. Vocês que morram de inveja, que rola um momento assim, né? Rola, é maravilhoso. Vocês que lutem! Eles que lutem, eles que lutem, eles que lutem, porque eu vou jogar na cara. É isso, né? É isso. A Canção de Aquiles, essa obra-prima maravilhosa, foi o primeiro livro da Madeline Miller. Ele venceu o prêmio Orange Prize em 2012. E ele já é considerado clássico contemporâneo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso eu achei na internet. Inclusive, eu descobri que é o sucesso do TikTok. Que tem um monte de gente lendo e gravando as reações do livro. E eu acho justíssimo, porque é um livro que traz muitas reações, não é não? Reading Song of Achilles in one day. What's hotter than mustard and milder than cream? What best wets your whistle? What's clearer than crystal? Sweeter than honey and stronger than steam. He is half of my soul, as the poets say. I could recognize him by touch alone, by smell. I would know him blind, by the way his breaths came and his feet struck the earth. And historians will call them close friends, besties, roommates, colleagues, anything but lovers. Should the day ever come that we are not together, you will continue to shine like gold in my memories. Aqui é a Fernanda da edição que colocou esses trechos, são todos trechos de TikToks de reações ao livro A Canção de Aquiles. Eu vou deixar alguns deles lá no medium.com/despautada e vou deixar a tag que vocês podem procurar no TikTok se quiserem. E eu parei de procurar, não vou mais procurar, porque eu fiquei emotiva. De repente me deu uma vontadezinha de chorar lembrando do livro. E eu nem peguei para ler de novo. Então acho que basta, né? Vou evitar colocar qualquer coisa que dê spoiler. Ainda que, como a gente disse mais cedo, o spoiler é o próprio mito, a própria lenda já existente. Mas então, vamos voltar com o episódio e tudo vai estar no medium.com/despautada. Segue o baile. Tá liberada para dar sua opinião, Gabi. Eu caí. Deixa eu contar uma coisa. O quê? Você não é mais jovem, mulher. Não. Eu não entrei nesse nicho do TikTok. TikTok, você tá me lendo errado. Como eu não entrei nesse nicho? Foi algo sensacional. É porque o TikTok, ele notou já que eu sou book lover. Ele me manda as coisas desse novo termo bookstan. Que eu espero que o millennial venha me explicar o que... O millennial não, millennial sou eu. Tu é millennial. O quê? O mais novinho, a geração Z, não é isso? Acho que é, gente. Venha me explicar exatamente o que é, apesar de eu ter recebido já um áudio de uma das coleguinhas do grupo da gente explicando, mas... Enfim, já esqueci. E ele não me mandou nenhuma reação a esse livro, cara. Eu li porque eu gostei demais de Circe. Pois é. Não, então, eu sigo muito canal de livro e eu não caí nesse nicho do TikTok. Eu fiquei muito decepcionada com o TikTok. Eu acho o máximo, porque o TikTok sabe que eu sou gay, sabe que eu sou leitora, mas não casa as coisas, velho. Né? Achei errado. Os algoritmos roubam nossa vida e nem...
pra trabalhar direito. Nem pra interpretar, né? É. A gente descobriu esse nicho do TikTok, procurem, joguem lá aqueles sons e vão se divertir com as reações, que elas são as melhores. E se divirtam, espero, né, com as nossas reações também, que nós seguiremos. Ah, sim, com certeza. Antes de a gente continuar falando do livro, eu queria que a gente definisse algumas coisas aqui. Manda. Você pode definir para o ouvinte o que é boy love ou BL para os íntimos? Ai, nossa! Caramba, como é que eu defino boys love, né? Assim, acho que a definição mais simples que eu posso dar é a versão romântica de... Não tem o garoto encontra garota? O boys love é o garoto encontra garoto. Né? Como é um nicho, né? Que a internet lindamente batizou, e principalmente o pessoal de animação japonesa e tudo. Aquele nicho sensacional de encontros entre garotos e sendo românticos e fofinhos um com o outro, tá? Tem o Girls Love também, tá? Pra gente não se sentir deixada de lado. Mas eu acho que a definição mais simples que eu posso dar é essa, né? E é uma categoria que tem bastante apelo entre as produções asiáticas, né? Exato, tem bastante, né? Tem alguns probleminhas nessa categoria, porque nas produções asiáticas, antigamente, assim, lá pelos... Nossa, é muito triste dizer que antigamente citar os anos 90, né? Mas... Amiga, eu vi um meme esses dias que o filho do cara ia fazer uma festa antiga, ia tocar músicas antigas. E aí ele ia colocar uma Britney Spears. E aí o cara, com muito pesar no coração, se tocou de que os anos 2000 pro filho dele são os anos 70 pra gente. Então, né, eu levei essa marretada também essa semana. Então, assim, né, mas lá pelos anos 90, até um pouquinho antes, né, as produções, e até muito recentemente, né, a gente tá vendo produções mais diversas agora, que às vezes nem vem sob a categoria BL, como, por exemplo, Given, que é uma coisa muito fofinha que um dia a gente pode falar sobre também. Sugiro chamar aquela nossa amiga maravilhosa para falar dos surtos com BL. Né? Então, assim, o Given, a priori, ele não está classificado como BL, né? Ele está classificado como Shonen, que é outra classificação que é tipo animações ou mangás para garotos. Mas tem boys love lá, tem o desenvolvimento romântico lá do Mafuio com o Enoyama. É muito fofinho. Mas o boys love, no geral, ele tinha algumas problemáticas, né? Que ele, às vezes, reproduzia umas vibes meio de... Consentimento é lava, tem até esse meme, tristemente. Já viu a brincadeirinha do chão é lava? Você não pode encostar nisso. Assim, umas relações meio tóxicas, mas recentemente está evoluindo para uma coisa mais palpável, né? Mais realista. Aí eu vou deixar para as indicações, você pedir para aquela nossa amiga, que ela inclusive ela me indicou recentemente, eu não vou lembrar o nome, um que é muito, muito, muito fofo e é muito comovente, né? Porque é um BL escrito por uma pessoa, por um homem gay, no Japão. Então, assim, tem bem toques de realidade, tem a dificuldade que foi para eles conseguir tirar o registro, né, como um casal, como um registro familiar, que eles chamam lá. E fala da história, né, dos momentos difíceis, dos momentos mais bacanas.
E tudo de um jeito muito, muito fofo, né? Mas muito real. Então tá dando uma evoluída bem legal, né? Esse nicho lá. Em primeiro lugar, tô adorando esse mistério da amiga secreta. A amiga secreta, né? Do ouvinte que lute pra descobrir um dia. Vai depender da sua habilidade de convencê-la a participar. Deixar aquela voz linda e melodiosa aqui com a gente. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Em segundo, eu tenho uma caneca de vinho comigo. Meu marido achou pouco e entrou com uma caneca de cerveja. Meu Deus. Eu tô muito feliz com a quantidade absurda de álcool dando uma bicada em cada caneca. Parece um bom marido. Eu também acho. E eu tinha me esquecido completamente que esse é o mês do orgulho LGBT, quando eu tava montando a pauta e decidindo que a gente ia falar. Como assim? Cara, a gente... Lógico que a gente precisa lançar isso. Eu só No mês olhei do assim e orgulho. disse, eu terminei, você terminou, a gente precisa falar sobre isso e eu quero que seja o próximo Despautada. Quando eu vi... Eu achei Junho. que tipo, era a ordem lógica das coisas. Não, eu nem... Sabe? Era temático, acidentalmente temático. Aí, pra quem tá ouvindo, no lançamento desse episódio, se tudo der certo, hoje é véspera de São João. Então, bom São João pra todo mundo que tá ouvindo, que era mais uma coisa que eu tinha esquecido e eu tive que colocar na pauta. Que seja um fim de semana delicinha em casa, com um bom vinho, uma pipoca, um forrozinho tocando de leve e o entretenimento que você Chilling. quiser. Chilling! Eu sou a pessoa que vai estar chilling, com sorte, comendo muitas comidas de medium. Assim, espero. Eu espero ter um momento chilling e eu espero ter um momento dançar forró por 3 horas seguidas e depois meu fisioterapeuta que lute. Manhã prometeu que ia ter comidinhas de medium. Então vou lá assaltar a mesa de São João dele. E aí, quando você estiver ali descansadinha, de buchinho cheio, só comendo aquela pipoquinha, porque a pipoquinha ela cabe em qualquer espaço. A gente tem um monte de dicas aqui de coisas para ler, para assistir. Então você dá uma olhadinha nos episódios anteriores, né? Tá tudo no medium.com/despautada. E aí, Gabi, você já vai apresentando para os seus pais algumas coisas diferentes, né? Que porventura estão na Netflix. Na Gabel, porque agora tem uma série que eu acho maravilhosa, que eu já falei aqui, que é Be Foreigners, que é muito louca, norueguesa. Não vi. E está na Gabriela Max. A gente aqui em casa zerou recentemente Nossa Bandeira é a Morte, né? Que é bem gay também. Bem gay. Foi muito sensacional. Be Foreigners eu não consigo me lembrar de nada muito gay não, mas é uma série muito louca. Então eu acho que vale a pena ver. E tem umas coisas completamente diferentes. A sociedade deles é uma coisa e a nossa é outra, apesar de alguns problemas serem bem similares. Depois eu quero essa indicação depois. Oxe, maravilhoso. Tá na 2ª temporada, acabou de lançar e eu estou falando por isso, porque eu tô doida pra ver de novo a primeira pra assistir a 2ª. Nossa Bandeira é a Morte, né? Que é sobre piratas. Foi renovado. Yeah! Eu tive essa notícia hoje. Que coisa foi boa. renovada a 2ª temporada. Yeah! Nesta casa temos boas notícias de conteúdo LGBT com uma certa frequência. Um beijo para minha Rumi. Vamos falar sobre Patroclo. Ele é o narrador da história. Ele viveu com E ele é perfeito. Ele é perfeito. Um crush chamado Patroclo. Um crush chamado Patroclo. E eu gostei muito de ver o mundo pelos olhos dele, sabe? Eu gostei muito de ver essa personalidade dele um pouco mais contemplativa, um pouco mais, digamos, delicada, né? O pai dele achava que ele era delicado, o pai dele achava que ele não valia nada e tal. Mas ele tem uma forma muito poética de ver o mundo. Tanto que eu acho que não poderia existir narrador melhor. Sim, e o que eu achei muito interessante é que ele vem de um contexto muito terrível, né? Do pai dele sempre excluindo ele, a mãe dele tem uma doença, né? Uma condição mental que a gente não deixa claro
qual é, mas que é tratado em reclusão, né, como condizente à época. E ele ainda assim consegue ser aquela pessoa que vê a realidade dele com muita gentileza. Não é aquela pessoa que vai ser o que a gente chama de positividade tóxica, né? Seja feliz a todo custo e... mas não, ele não é felizinho, ele não é iludido, ele é gentil. Ele vê coisas difíceis, ele encara essas coisas difíceis, ele reconhece os sentimentos difíceis dele sobre isso, mas ele escolhe constantemente ter atitudes gentis. E acho que é isso que torna ele um narrador tão apaixonante. E essa pessoa que a gente ama, né? Porque ele comeu o pão que o diabo amassou. E mesmo assim o coração dele tinha espaço para todo mundo. Não é coração de mãe, é coração de Patroclo. Sim. Atualizando aqui o contexto. Porque aquela mãe de Aquiles, pelo amor de Deus. A Thetis não foi retratada de um jeito muito legal, não. Agora, eu olhei assim, eu achei que fez sentido quando eu li Circe e eu vi a forma como Madeline Miller imaginou os deuses. E pra mim faz sentido os deuses serem daquela forma. Pra mim também. Né, assim, que na realidade ela não é essencialmente boa ou ruim, ela é desconectada da humanidade, né? Eles têm as ambições e tudo. Eu acho que eu gosto do jeito que ela brinca com essa ideia, né? De eles serem desconectados da humanidade, mas ao mesmo tempo extremamente humanos nas suas ambições, nas suas disputas internas. Eu achei muito, muito bacana o jeito que ela brincou com isso. Mas eu acho assim que Thetis, em alguns aspectos, ela tem essa coisa, né? Porque o filho dela é gente e o resto é rato, digamos assim. Você não vai se importar muito com o bem-estar de um rato, de uma barata, de uma formiga? Foda-se a formiga. O importante é que, nesse mundo, porque eu não entendo porque esse bicho resolveu viver aí ainda, o que importa é meu filho. Mas a forma como ela cuida do filho também é uma coisa super controladora, assim. Então não tem só a questão da mãe que olha para os humanos e diz: foda-se, vocês são formigas, se multiplicam aos milhões, quem se importa com vocês? Mas tem também o lado de o meu filho tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Sim. Né? Eu acho que existe essa questão bem presente, assim, em tudo que a gente consegue vislumbrar do relacionamento dos dois. Entra uma parte bem complicada aí, né? Porque, assim, ela foi, entre aspas, ou não tão entre aspas, assim, ela foi mostra parte o recorte da história deles, que ela foi predestinada, ela foi meio que vendida, na realidade, né? Negociada entre os deuses para ser a consorte do pai do Aquiles, né? Então, tipo, o prêmio de consolação seria transformar o filho num herói, né? Porque, na realidade, ela não consentiu com isso em momento nenhum. Até a forma como o pai do Aquiles, que eu já esqueci o nome, é orientado a fazer o rolê, né? É uma coisa completamente desconcertante. Sim, ele é orientado. O que é mais aterrorizante nessa parte da descrição é que ele é orientado. Você vê que ele é uma pessoa acolhedora, uma pessoa amorosa, não sei o quê. Mas, contexto de época, e ele é literalmente orientado pelos deuses, pelos oráculos e tudo, a fazer um ato terrível, que ele nem questiona, porque é tido como o direito dele, é tipo o prêmiozinho dele. Saca? Então, quando se conclui as negociações, por assim dizer, né? Thetis mete um dedão para o rei lá e vai embora, mas fica com essa fixação em transformar o filho num imortal, num herói. Até porque tinha muitos heróis ascendendo na época, né? Então, seria a maneira dela meio que de se afirmar.
E também, quem sabe, de trazer o filho mais perto dela, porque ela estava numa situação que eu não recrimino por nenhum momento a decisão dela de simplesmente se afastar. Essa é a parte que não é nem um pouco problemática. Na verdade, foi a atitude mais saudável dela em relação a muitas coisas. Exato. E tudo por quê? Porque Zeus não podia ter ninguém... Ele queria pegar Tétis e não podia ter ninguém que fosse mais forte que ele, porque existia a profecia de que o filho de Tétis seria mais poderoso que seu pai. Então é melhor garantir que seja um humano pra não vir ninguém aqui destroçar a gente. Por que não causar um trauma no meio do caminho, né? Zeus não tem uma história que Zeus... Só da Disney, né? Que Zeus é de boinha. Porque o resto, o bicho é full Chernobyl, né? Inclusive, Lore Olympus, ouvinte, anota que nós vamos ter essa conversa. Lore Olympus. Vamos ter essa conversa. Vamos chegar em Lore Olympus também. Que tem umas vibes dessa, né? De... Não, você vai ser julgada porque você me desobedeceu, não é porque você quebrou uma regra. A gente vai ler Lore Olympus e vai ler o processo e vai fazer... Né? Aquele sensacional, velho. Vai fazer uma conexão aí com o processo de Kafka. E eu acho que cabe. Também, antes de falar do voltar pro livro, eu acho também que existe... Porque a Disney não faz nada de graça, certo? Todos sabemos disso. Mas eu acho que existe também uma coisa da associação de Zeus e todas as histórias que a gente meio que conhece por alto, porque desde criança a gente começa a aprender sobre mitologia grega, né? E o Deus cristão e a família atual e as morais atuais, e meio que fazer com que ele se passe por um bonzão, mesmo que na Disney ele seja todo pai amoroso que ama a esposa e etc. Mas todo mundo sabe todas as histórias que rolaram em paralelo, né? Então, né? O tenso é isso, né? Porque tentaram pintar um Zeus que na realidade o bicho não existe. Então. O Hércules, ele não caiu no Olimpo. O Hércules foi a Mighty pulada de cerca, né? Pois é. As histórias gregas, se a gente for reavaliar, assim, são bem pesadas, né? Pra dizer o mínimo. É porque tirando um momento ou outro da história e uma cidade ou outra, né? A mulher valia o quê? Na Grécia Antiga? Nem o peso, né? Porque... Voltando pra pauta. Voltando pra pauta. Essa pauta tá parecendo com a de Antônia, né? A gente passa metade do tempo pistolando sobre Mulher, é por isso que se chama despautada. A gente vai, olha pra pauta, pega uma tangente e não segue a pauta. Aí depois a gente volta pra pauta. Pra pegar uma outra tangente. A gente pega vários atalhos que levam pra outros lugares e depois volta pra via principal. Melhor descrição. Isso deveria, inclusive, ser a descrição do podcast. Eu vou cortar isso. Eu vou transformar no trailer. E é isso. Muito bom. Adoro. Tem uma coisa que, traçando um paralelo, né, de Tétis e de Patroclo, o que eu acho mais... Pronto, ela é um excelente exemplo de quão gentil ele é. Porque Tétis aterrorizava essa criatura. Aterrorizava o pobre. Tipo, ela tentou assassinar ele 150 vezes. Para não interromper o caminho heróico do filho. Mas ainda assim ele acolhe, né, ela de algumas formas. Ele não quer amizade. Sim. Mas ele acolhe. Ele acolhe, assim, até chega a justificar, né, em alguns momentos, o comportamento dela. E eu acho que tem uma coisa aí também. Ele passou por vários perrengues, que a gente pode até fazer um paralelo, assim, com coisas que pessoas passam hoje em dia por serem homossexuais. Mas, por mais que Tétis odiasse ele, ela não era homofóbica. Ela odiava ele porque ela odiaria qualquer um que se envolvesse com Aquiles que pudesse atrapalhar o caminho dele.
Homem, mulher, cabrito. Se ele tivesse apaixonado por uma cabra, ela teria tentado assassinar a cabra. Exatamente isso. Mas ainda bem que não foi, porque uma cabra não sabe escrever e não sabe contar uma história tão lindamente quanto o Pátroco consegue. Assim, e até o próprio contexto dela assumir que vai atrapalhar, né? Agora eu quero saber a sua opinião, cara. Porque assim, no livro eu não consigo lembrar nada específico dela sendo homofóbica. Então... Eu consigo ver ela sendo muito patroclofóbica, mas... Ela é bem patroclofóbica. E aí eu acho que isso pode ter anulado a minha visão. Assim, ela não é diretamente homofóbica, no sentido que a gente entende hoje, né? Mas o que acontece? Ela faz as críticas a Pátroco, tenta achar pautada no que ela sabia do que se esperava de um herói grego. É verdade. Agora você falou, eu lembrei. Né? Ela pontua isso, tipo, você não é o que se espera dele. Você vai atrasar ele no caminho. Você não é bom o suficiente para ser o escudeiro dele, por assim dizer. Eles usam outro nome, né? E você definitivamente não é uma escolha romântica. Tanto é que, eu não sei se você lembra, ela casa ele sem o consentimento dele. Ela casa o Aquiles sem o consentimento dele com aquela princesa lá. Tanto é que Aquiles chega a ter um filho pela pressão da mãe. Então é uma série de microagressões, né? E às vezes o pobre do Pátroco da agressão full agressão. Eu não lembrava que os dois tinham sido casados por ela. Eu lembrava que ela tinha forjado o negócio para que ele engravidasse a mulher. Então, sim. O que me parecia mais uma coisa quando eu tava lendo, não, quando na minha memória, pra você ver que a memória é falha, porque você vai falando vários momentos, eu tava, putz, não, mas isso me parecia uma coisa de tipo, eu vou usar isso para atacar Pátroco, ainda que na realidade isso não importe para mim. Era homofóbica mesmo. Ela tem muitos momentos bem violentos, já em relação ao Pátroco. E até em relação ao filho, né, porque você forçar uma relação. A relação que você acha certa pro seu filho. É pesado, eu achei essa cena bem pesada. A forma antiga da cura gay. Né? A bicha foi cura gay no Pirraio. Era Pirraio, né? Eles foram pra guerra muito jovem. Se brincar, foi por isso que na minha mente eu modifiquei tudo, porque tem trauminhas aí nesse livro. Tem bastante. Né? E é isso que torna o Pátroco melhor narrador. Porque você vê, mesmo com todo o viés que pode ser, por exemplo, quando você conta uma história sobre alguém que você não é muito fã, ainda assim ele consegue ter uma visão bem gentil em alguns momentos de até. E concordar com ela em algumas coisas, né? O que é bem problemático, inclusive. Porque às vezes a bicha vai fora da caixinha. Até por toda aquela história que a gente falou, né? Tem relógio quebrado, tá certo 2 vezes por dia. Então, é isso. Pois é. E o Pátroco consegue ver isso, né? E reconhecer e tal. E tem alguns diálogos bem pungentes entre eles. Principalmente depois principalmente no fim, né? Eu não sei, considera spoiler a gente dizer como é que acaba, porque todo mundo sabe como acaba, né? Todo mundo sabe como acaba. Tipo aquele filme que só sobrevive o diretor. Mas aí é aquela coisa da gente deixar pro ouvinte ler, pra ele sentir, né? Pra ele digerir a coisa toda, porque é uma coisa que merece ser lida e relida. Para uma boa digestão. E aí, como vocês estão vendo aqui o erro que eu cometi, porque eu li uma vez, estou gravando episódio, não reli de novo. Circe é muita coisa. Circe eu li uma vez, eu não tinha condições de fazer episódio. Eu li 2, eu não tinha condições de fazer episódio. Se eu ler ano que vem de novo, talvez eu faça episódio, porque Circe tem muita coisa para digerir.
Esse é um que eu pretendo ler de novo. Porque a gente leu no meio da pandemia, né? Então não tava ninguém tava nada bem, então... Mas eu acho que mesmo Canção de Aquiles, ele vale uma releitura, até porque é um livro muito gostoso de ler e muito rapidinho. Ele tem umas 300 páginas. Em 2 dias. Eu li uns 3 ou 4, sabe? Eu estava totalmente engajada. Ainda bem que eles receberam esse bicho perto do final de semana, né? Imagina. Ah, sim. Nossa, companhia perfeita para fim de semana. Agora que tá chovendo, então... Delícia. A pessoa só se agarra com um livro, um chazinho, um café, um chocolate quente. E aí eu acho assim, a forma como a escritora ela tem de reler os clássicos gregos e manter eles vivos, sabe? E se relacionar com os nossos tempos. Porque eu vi isso em Circe, eu vi isso em A Canção de Aquiles, e eu queria muito que ela escrevesse um outro livro para eu ver num outro livro também. Né, que ela baseou esses dois ela baseou Circe na Odisseia e baseou esse na Ilíada, né? Exato. Tem outros clássicos, Madeleine. Tem outros clássicos. E imagina uma versão de Madeline Miller de Pandora. Ai, meu Deus, ia ficar perfeito. Mas aí precisava de Elozinha, né? Pra dar uma voadora na gente, dizer que reler esses clássicos e fazer essa interpretação é difícil pra caramba, então deixa a autora em paz. Ah, sim! Mas é porque a gente amou muito a escrita dela. Você veja, ela deve ter lido a Ilíada e a Odisseia de Homero, deve ter lido adaptações, fez uma pesquisa do caramba para ver como certas coisas eram na época, para se encaixar, tal, não sei o que. Tem a pesquisa histórica, geográfica do Caralho 4, as várias versões dos mitos relacionados. Isso, e ela no final, inclusive no livro, ela dá o referencial, né, de que ela escolheu para tal coisa e tal. Ela fala que, eu não lembro qual é o mito, mas tinha um mito que tinha uma versão que ficou popularizada e a versão da Ilíada. Ela falou, esse mito, você pode estranhar, mas foi porque eu peguei da Ilíada. Não peguei a versão mais popularmente difundida. Achei isso bem legal. Uhum. Inclusive ela esclarece, né? Onde é que você pode procurar, bater a curiosidade. Pois é. Se a sua fixação for tanta que você querer ir atrás, eu acho que vale. E eu acho que qualquer coisa que ela escrever tá valendo, porque a forma como ela leva a gente para dentro desse mundo é deliciosa. Eu amo o jeito como ela escreve. E eu me sinto muito imersa nas descrições. E eu te mandei mais cedo, né? Algumas passagens que eu marquei. E eu queria ler uma dessas, que quando eu tava te mandando, eu vi, nossa, é esse tipo de descrição que eu amo. E é uma descrição que é do iniciozinho do livro. Que diz assim: o som era puro e doce como a água, picante como limão. Eu nunca ouvira música assim antes. Tinha o calor do fogo, a textura e a densidade do marfim polido. Grandiosa e serena, ao mesmo tempo. Eu gosto como ela consegue pegar o som assim e dar peso a ele. E ela consegue fazer isso com outros sentidos. E eu faço, nossa, sim, é exatamente como eu consigo, de repente eu consigo ouvir esse som. Sim, são essas descrições que dá a sensação de você se apaixonar junto com o Patroclo, né? Se você cortar essas descrições, aquele não é nem tão legal de vez em quando, sabe? Uhum. Na verdade, você vê que a melhor parte, o coração dele realmente é o Patroclo. Mas até a forma que ela descreve, que tipo, sei lá, tem uma parte que ela descreve que era estranho para Aquiles não ter algo imediatamente, não ser naturalmente bom numa coisa. Porque o bicho era tipo o ápice da perfeição e sabia disso. Nossa, Aquiles devia ser insuportável. É Patroclo que torna Aquiles insuportável. É isso. Exato. E a descrição da Madeleine, né, também. Porque ela descreve isso de um jeito que você consegue, mesmo tendo ranço, você consegue entender o que foi que o
o Patroclo se apaixonou, né? Sim, eu acho que é justamente aí que tá a magia dela. Ela consegue fazer a gente perceber, através das palavras do personagem, quer dizer, é uma das magias dela, né? Porque ela é muito bruxa, ela tem muitas magias nesse livro. Mas essa percepção que a gente sabe que é Patroclo que tá falando, então aqui tem este viés, mas a gente consegue perceber esse lado aqui também. É quase como a gente ouvir uma fofoca. Eu acho que é isso que faz o livro muito bom, porque ele é uma fofoca bem contada. Sim. E o bom é que em seguida a próxima é justamente o momento morram de inveja, né? Que é quando eles têm os primeiros contatos, né? Quando o Patroclo é enviado pelo pai. Na verdade, ele é exilado, né? Enviado foi gentil. Ele é exilado pelo pai lá com Peleu, que eu lembrei o nome. Aí, tipo, os garotos fazendo aquele bullying padrão, né? Gostoso. Por causa da história, que descobriram a história dele. E nesse momento o Aquiles escolhe ele, né? Aí tem o trecho, né? Todavia, outros garotos ficaram com inveja por você ter escolhido justamente ele. Que vai lhes dizer? Aí ele, não lhes direi nada. A resposta veio sem hesitação, clara e incisiva. O que faço não é da conta dele. A narração com música vai estar no Instagram do Despautada. É maravilhosa essa passagem, maravilhosa. Né? Ai, que delícia. E depois, eu esqueci de marcar também, mas depois o próprio Patroclo diz, bem, que fiquem com inveja, eu vou curtir aqui a abertura. Então. E eu acho que tem também uma coisa nessa frase que eu marquei por 2 motivos. Primeiro, por conta da cena. E outra, porque é um daqueles momentos em que o livro fala com você para dar um recado para a vida real. Fique com quem você quiser. Foda-se o que os outros vão achar. Ou faça o que você quiser da vida. Foda-se o que os outros vão achar. Porque você não vai ser feliz se você fizer todo mundo feliz. O que importa é você ser feliz, no fim das contas. Né, assim. E é interessante também que a gente lida muito com o conceito meio luz e sombra, né? Sim. De Aquiles ser aquela pessoa que era a epítome da confiança, que não tinha hesitação, que era incisivo, que era poderoso e sabia o que estava fazendo. E o Patroclo não, né? Ele vem de um background que é totalmente oposto desse, de total falta de confiança. Mas aí é que tá a coragem dele, né? De dizer, ok, tem todos os potenciais do mundo de dar certo, quando dá errado, mas provavelmente vai dar errado, pela criação que eu tive, é mais fácil pensar que vai dar errado. Mas ainda assim eu quero viver esse amor, eu quero viver intensamente ao lado dessa pessoa, mesmo que ela tenha um tempo curto, mesmo que os deuses sejam contra, mesmo que as pessoas vão olhar torto, eu escolho viver esse amor. Ai, é isso que faz um romance tão maravilhoso. Sim, o Patroclo, nossa, melhor narrador, perfeito. Perfeito, sem defeitos. Aliás, perfeito com todos os defeitos, né? Sim. E abraçando e superando cada um deles. Muito, muito perfeitinho. Dialoga muito com o que eu tô lendo agora, né? Que é a coragem de ser imperfeito. Que é sobre a coragem de você ser você a despeito do risco que isso impõe, né? Que fala muito de se vulnerabilizar e como isso gera conexão, né, com outras pessoas. Olha como a gente tá conectada com o Patroclo. Sim. A gente não se conecta com Aquiles, que é perfeito, que sabe de tudo e que fala tudo que quer e que não tem medo de nada. A gente se conecta com o Patroclo, que tem medo de tudo, mas ainda assim escolhe viver a vida que ele quis viver. Tá perto da pessoa que ele amou. Sim. Mesmo tendo dúvidas, né? Tem um momento que ele fica em dúvida, porque a mocinha, né, que eles meio que adotam, meio que protegem, eu não sei bem qual é a relação estabelecida ali. Então, e eles passam, eu acho que a relação delas, dos três, assim, mas principalmente dela e de Patroclo, tão linda. Ela passa para a história como tendo sido uma amante de Aquiles, né? Ela passa nas lendas que a gente conhece e foi isso.
que é Briseis. Briseis, do grego clássico, também é conhecida como Briseide ou Briseida, que foi... Olha aí. Eu acho que o nome que ela usa lá é Briseida. Então. E aí, ela na lenda é escravizada, né, no contexto da guerra, no contexto que ela narra ali no livro, e aí Aquiles reclama ela para ser amante dela. E para ela ser amante dele, para ela servir ele, exatamente como Agamenon esperava que acontecesse. Só que não é pela bondade do coração de Patroclo que quer evitar o mal a todo custo, a maior parte de pessoas que ele puder, e as pessoas que estão mais fodidas naquele contexto, né? Se a gente parar para pensar. E assim, a Briseida, ela oferece a Patroclo, né, a possibilidade de aquele velho canto da sereia de quem cresce num contexto heteronormativo, né, de comigo você teria a famíliazinha padrão, cerquinha branca, filhos, ela oferece isso, só que eu achei legal que ela oferece de uma maneira muito gentil, né, oferecendo você não precisa nem acabar seu relacionamento atual, cara, só me dá um abracinho aqui também. Eu acho que eu fiquei vendo muito como uma conversa, assim, com esse contexto que a gente está tendo mais atual, de discutir monogamia, de discutir a hierarquia das relações e tudo mais, porque teve tudo isso, e eu vi o relacionamento deles se desenvolvendo de uma forma que era platônica, né, no sentido de que eles não se pegavam, mas o amor existente ali era tipo, inegável, incontestável. Num rolê hoje em dia, assim, seria aquela coisa, esta pessoa não é mais importante do que meu marido, meu namorado, meu casinho, seja lá o que for. Quer dizer, é tão importante quanto, no caso. Exato, né, assim, e é bem interessante, né, porque ela basicamente sugere isso, né. Só que o Patroclo, de fato, ele só tinha Aquiles em vista, né? Mas ele tinha um amor, um carinho muito grande pela Briseida, né? Eles têm um vínculo muito forte. Exato, nem isso. definir como amor, como carinho. É um vínculo. Eles tinham um vínculo muito forte. Mas eu tô chamando este vínculo de amor. Né? No sentido de que, claro, não existia, até porque os gregos tinham 250 mil palavras para amor, a gente ficou restrito a uma. Pois é. Mas não é que o amor que ele tivesse por Aquiles fosse tão forte e tão brilhante que impedisse ele de amar outras pessoas. Ele amava, não era do mesmo jeito, mas ele amava, e ele amava intensamente. Sim, ele é muito amoroso, né, na realidade. Ele contempla, né, essa imagem, ele sabe que tem a profecia que o Aquiles vai morrer eventualmente, em breve, inclusive, né? Sempre fica pairando esse fantasma na relação dele. Vai ficando cada vez mais claro, né? Começa com uma ideia geral de que ele ia morrer jovem, uma ideia de que ele vai morrer na guerra, uma ideia que ele vai morrer nessa guerra específica, e uma ideia que ele morre depois do melhor grego ter morrido. Melhor dos gregos, né, que chama. Que não vamos dizer quem é. Claro. A minha sensação, a cada momento que ia passando, assim, era tipo, putz, agora o livro vai acabar. Porque vai chegar o momento em que Aquiles vai morrer. Mas está muito bom, eu simplesmente não consigo desgrudar. Era um negócio assim de... Eu comia lendo o livro. Você fica... pelo amor dos deuses, não acaba não. Segura aí mais um pouquinho. Sobrevive aí. Mas não consegue soltar o livro da mão. Você torcia pro Aquiles sobreviver. Era. Você não queria se despedir do Patroclo. De forma alguma. E a pessoa sabe o que vai acontecer. Mas... Sim. Vai. Porque... a forma maravilhosa como tá escrito. É que nem eu tava dizendo no começo, né? E o que eu acho legal é que não romantiza. Tipo, você vê que o Aquiles não é perfeito, você vê que o Patroclo não é perfeito, ele tem 1 milhão de dúvidas.
Ele inclusive chega a duvidar do próprio relacionamento, assim, porque, queira que não queira, ele acaba vendo como uma ótica de escolha, né? Assim, ela faz uma oferta aberta, né? Tipo, quer eu ganhar, tá valendo. Mas o Pátrico acaba puxando para esse lado da escolha, né? Sim. E aí você vê que ele tem essa dúvida, mas novamente ele faz esse caminho de abraçar o que era importante para ele, inclusive abraçando o amor que ele tem pela Briseida, né? Tipo, eu escolho ser... eu não consigo te dar essa parte sexual, por assim dizer, porque minha atração não tá aqui. Mas isso não muda em nada na nossa relação, né? A vibe que dá é um pouco essa. Exatamente. E aí eu acho lindo esse relacionamento deles, a forma como esse relacionamento se desenvolve. E eu adorei o desenvolvimento da própria Briseida nesse livro. Sim, a gente escuta a história dela também, né? Exato. A canção é de Aquiles, mas a gente escuta a história da Briseida, do Pátroclo, da própria Tétis, né? Então, assim, Aquiles na realidade acaba virando mais um personagem, ao invés de ser o personagem. Este herói com tantas pessoas igualmente marcantes ao seu redor, cuja história não foi contada até então. E tem umas frases bem pesadas, né? Assim, eu tava vendo aqui, passando o que a gente marcou, né? Que inclusive a gente marcou coisa muito parecida. Lei nenhuma obriga os deuses a serem justos, Aquiles. Que é justamente a parte que eu falei, né? Que ele, tipo... aí ele vai reclamar, tipo, bater o pé e dizer, isso não é justo. Aí, tipo, justo? Você tá lidando com os deuses errados. Quem é que regula essa justiça ali? Opa, são eles mesmos, não é mesmo? Né? Então, assim, é bem interessante que ele é confrontado com isso, e são frases bem pesadas, né? Mas que mexem com a gente. E aí volta aquilo, né? Que às vezes a gente tá aberto, a gente tá correndo o risco para ser a gente mesmo, né? A Brené Brown, que é a autora do livro que eu tô lendo agora, Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito, né, de você entrar na arena da vida. E Pátroclo, meu Deus, entrou e fez a arena da vida dele. Menina, eu li esse livro logo depois da Coragem de Ser Imperfeito, você imagine. Eu fiz o caminho inverso, né? Nossa, Deus. Como é que foi a coragem de chorar copiosamente em posição fetal lendo esse conto? Então, foi ótimo, porque eu já tinha lido A Coragem de Ser Imperfeito. Então, quando veio esse outro livro, eu acho que eu abracei Pátroclo de um jeito assim. Sim. Porque o outro livro ainda estava muito fresquinho e eu me permiti me vulnerabilizar com ele. Então, foi um negócio que foi intenso. Foi bem intenso. Ler esse combo tá sendo bem curioso, né? Porque você leu A Coragem e a Canção. Aí eu li a Canção e tô lendo A Coragem agora. Relendo, né? Na realidade, que eu adoro esse livro. Mas pelo menos você já sabia do que se tratava, né? Você não está sendo impactada do mesmo jeito. A violência do coice de unicórnio é menor. A violência do coice de... a violência do coice de unicórnio daquele livro sempre sempre me pega em cheio. Eu já li esse livro, eu já estou na terceira releitura. Toda vez eu apanho das mesmas partes. Não, eu já separei no livro, eu fiz, isso daqui, quando for rolar não sei o que, eu vou ler de novo. Porque aqui, os coices que eu vou ter que levar estão aqui. Quando eu passar por isso de novo, vou procurar por esse livro, porque olha só esses coices que eu vou ter que levar. Eu achei maravilhoso, é um livro para ler ao longo da vida. E a gente vai levar sempre, né? Porque que nem ela diz, né? Não, você se vulnerabilizar, você sentir as coisas que sente,
não é opcional. Você pode... Opcional é a briga, né? O quanto você vai brigar com isso. Mas você sentir isso não é opcional. Exato. E esse não é o único livro, né, que a gente está lendo próximo ou em paralelo. Como a gente já comentou, a gente está lendo O Livro do Amor, da Regina Navarro. E você que leu mais recentemente do que eu a parte que ela fala do amor na Grécia Antiga, como é que se dá o relacionamento homossexual? Porque eu li a Canção de Aquiles e fiquei, mas gente, era normal que homens fossem um casal na Grécia Antiga. Não sei se passariam por tantas coisas quanto o livro parece deixar entender. Mas tem isso, né? Tem momentos diferentes, tem cidades-estado diferentes e tem culturas que passam para frente diferentes. Então, isso que era normal ser um casal, tem algumas coisas a serem pontuadas aí, né? Na verdade, principalmente dependendo da cidade-estado, né, que fosse, havia uma relação... O sexo, na realidade, por muito tempo, e a gente sabe que até hoje, né, é uma relação de dinâmicas de poder. E lá era mais ainda, principalmente nas cidades atenienses, então tinha muito essa dinâmica de ser uma dinâmica de poder, na qual tinha a ver com a penetração. Você não podia, você era penetrado ou você era inferior. Então, havia uma questão assim de um amor entre homens, por assim dizer, que era até, sei lá, visto de forma fofa ou compreensível quando você fosse mais jovem, né? Isso é até mencionado na canção. Mas contanto que não evoluísse para a parte sexual, porque senão um dos dois ia rodar, né? Nessa dinâmica aí. E se progredisse para a vida adulta, era pior ainda. Então tinha várias dimensões de quais isso podia ser visto. Por exemplo, o homem mais velho, ele ia ter esse cuidado com um amante mais novo, mas parte da função dele, por assim dizer, institucionalmente, seria não deixar que ele fosse penetrado, nem por ele, nem pelos outros. Nem sempre isso acontecia, mas a ideia era essa, né? O que era bem visto, por assim dizer. Tinha também a ideia de sempre ser um homem mais velho e mais jovem. Então, dois jovens, que nem é o contexto de Canção de Aquiles, não era exatamente bem visto, não, tá? Era bem visto enquanto eles eram jovens, mas eles com 17 anos, já no contexto da guerra, o próprio Odisseus, né, ele alerta eles que então, enquanto vocês não eram homens, não estão indo pra guerra, é bonitinho, é cute vocês terem essa relação fofinha, mas aqui é guerra, gente, aqui vocês já são considerados homens. Tem certeza que vocês vão querer encarar isso? Porque vai ser julgado. E tem gente ali que vai estar super interessada em usar isso contra vocês. Tanto é que até o Patroclo realmente passar até a função, exercer a função dele como médico, né? Porque ele teve esse treinamento com Quirón. Ele não era guerreiro, ele escolhe não ter os treinamentos, não levar adiante os treinamentos de guerra. Mas ele fica muito interessado nos treinamentos com o Quirón, né? De medicina. E ele acaba ocupando esse papel no acampamento. E é aí que ele ganha respeito. Mas até então o bicho era basicamente invisível. Justamente por causa desse contexto, né? Porque sempre tinha um kikiki, sempre tinha umas alfinetadas. Principalmente da Agamenon, né? Que tinha um cabo de guerra de poder com Aquiles. Então tinha muito esse contexto meio de exclusão mesmo, né?
Tipo, a gente sabe que você tá aqui porque por causa de uma promessa e porque, bem, Aquiles está aqui. Mas vamos seguir ignorando sua existência. A gente não mexe com você porque é Aquiles. Ele é a nossa bucha de canhão da guerra, então... Então é o único motivo, aparentemente, que nos impede de mexer com você. E de mexer com o próprio Aquiles, né? E de mexer com o próprio Aquiles, né? Porque... A vontade parecia estar ali borbulhando ao redor. Tava... Não, e tipo... tem muitas alfinetadas, né, entre os senhores de guerra. E muita gente sentia muita inveja de Aquiles, porque a maré da guerra de fato muda quando ele chega, né? A guerra fica meio travada ali, que os dois exércitos eram muito competentes, infelizmente, na arte da guerra. Mas fica estagnado por um tempo, né? E vai se arrastando. Então, isso começa a gerar tensão. E essas tensões acentuam ainda mais esse cabo de guerra de poder, de honra, porque tinha muito isso da honra. E aí, dialoga com aquilo que a gente falou da Tétis, né? A justificativa porque ela seria a nossa atual homofóbica. Porque o contexto que os gregos estavam inseridos tinha as raizinhas de homofobia, sim. Era visto ok, mais ou menos, em contextos muito específicos e que não saísse dessas caixinhas. Senão ficava um pouco mais complicado para quem estava no meio, né? Outras sociedades, por exemplo, como a espartana, iam até a questão de ter um aprendizado sexual por parte de uma pessoa, de um homem mais velho para um homem mais novo. Mas, no geral, nas cidades, até porque eles passavam muito tempo, como era a nação guerreira, né, eles passavam muito tempo entre eles. Então, era essa visão, ironicamente, considerando que eles jogavam para o lobos pessoas que não estivessem na padronagem deles. Ironicamente, essa parte era mais flexível para os espartanos, né? Eu acho que uma pessoa que seja mais da vibe historiadora pode até dar um contexto mais profundo nisso, mas essa é a parte da sexualidade que a gente estuda, né? Então tinha muito um contexto variável, mas que infelizmente, não era tão flexível quanto a gente pensa, né? Mas já existia, sempre existiram. É aquela coisa... queer, LGBTQIA+, não brotou com o advento da internet, não, tá, gente? A gente sempre teve por aí. A gente não era visto. Alguns da gente até hoje não são muito vistos. Sério, rindo de nervoso. E tem uma coisa também que eu vi num vídeo que conta a história de vários lugares, mas ele contou um pedaço da história do Japão. E ele, resumidamente, era como se existissem mais do que dois gêneros, que na verdade a gente tem, mas a gente vive numa sociedade dicotômica em que pode existir só A ou B, um ou dois, preto ou escuro, mulher ou homem, e não contempla outras coisas. Mas que falava sobre, no Japão, os homens jovens, até uma certa idade, meio que pertenciam a um outro gênero que não os homens mais velhos, e eles cortejavam esses homens, né? Os próprios homens mais velhos cortejavam esses jovens rapazes e tal, que se vestiam de uma forma andrógena, raspavam o cabelo de um jeito específico e tudo mais, e que aquele romance era permitido. E algumas vezes esses homens continuavam, mesmo quando passavam da idade, continuavam se vestindo, se portando e fazendo o cabelo daquela mesma forma. Isso era mais ou menos aceito, dependendo da cidade, dependendo da época. Até que esse hábito deixou de existir. These relationships were an important part of life. Back then, boys did not grow up straight into men. Like a caterpillar turning into a pupa before emerging as a butterfly, boys had a stage of life before that beautiful butterfly stage of manhood. Women did not have a pupa stage. Boys in this stage were called wakashu, usually translated as youth.
They were no longer children. Once a boy became a wakashu, it was open season for men to target them sexually. You gotta understand, people back then, men and women, thought wakashu looked sexy as hell. There was no rule on what age boys became wakashu and what age they became men. Roughly, the wakashu range was from 11 years old to mid-20s, but there were wakashu as young as 7 and as old as 80. We'll see why the ages were all over the place later. E esse conceito de que homens jovens não são exatamente o macho, como eu e outros pares da mesma idade, me pareceu muito semelhante com esse da Grécia Antiga, de que até que esse homem, que não é um homem, não vou considerar um homem, né? Esse rapaz, esse menino, tenha certas características, atinja uma certa idade, ele não é um macho, mas ele vai se tornar ser, ele tá ali uma larvinha, ele é uma larvinha de macho. Então eu vou ensinar ele como ser, e aí a minha relação com ele é permitida, né? Exato. Nesse sentido. Me pareceu uma cultura muito similar quando eu vi esse vídeo falando sobre a cultura japonesa, do que a gente comentou aqui, do que eu me lembrava que era esse relacionamento entre os homens mais velhos e mais novos. É uma ponto bem interessante essa que você fez, né? Que tem justamente sobre as características, né? Que se espera que se desenvolva, né? Que nem todo mundo vai desenvolver essas características esperadas. O próprio Pátraco não é narrado como uma pessoa... ele desenvolve depois de um certo tempo, mas ele ainda é narrado como uma pessoa numa vibe não tão macho padrão grego, topzera plus. A gente sabe, né, que do mesmo jeito que os LGBT sempre tiveram aí, os heterotopzera também sempre tiveram, a gente só deu o nome recente. É o disclaimer, nós temos amigos héteros também, tá, gente? Então não é, a gente tá falando de topzera. Da expectativa que perpassa pela... bastante permeada por uma masculinidade bem tóxica, né? Sim, verdade. Se esperava. Veja que no livro até a parte do... É bem pesado também algumas partes, tipo que quando chegam as pessoas capturadas, né? As pessoas escravizadas. As pessoas que são feitas escravas são colocadas de um palanque, principalmente num lugar de destaque, junto com os tesouros, inclusive, como se fosse a pilhagem, as mulheres, né? Sim, exato. A mulher, ela é considerada como... Ela não é considerada gente, ela é um objeto desde muito tempo. A gente calcula aí uns 5.000 anos, a pegar pela pesquisa até que a própria Regina Navarro apresenta. Inclusive, ela esteve num podcast que eu acho maravilhoso também, chamado Meu Inconsciente mentira. Coletivo. Sim, recentemente. Que legal! E aí vale procurar para ouvir na Regina Navarro, no Meu Inconsciente Coletivo. Eu vou colocar o link lá no medium.com/despautada, né? E já que a gente já entrou, na verdade a gente passou por indicação, voltou, tal, não sei o quê, mas voltando para as indicações, vamos para os recadinhos. E aí eu quero saber se você tem algum recadinho para dar e se você quer deixar o seu jabá, como as pessoas te encontram na internet e o que elas podem esperar de você. Então, as pessoas me encontram na internet, mas quase não, né? Porque eu tenho uma relação difícil com rede social, mas eu tenho rede social, tá, gente? É aquela que eu sempre falo aqui no finalzinho, é o @Gabriele, com 2 L's, e Y, Lima Psi. Aí vocês podem me encontrar lá, eu tenho certeza que essa maravilhosa podcaster que vos fala e que traz essas pautas sensacionais vai linkar lá para vocês. E eu falo um pouquinho de coisas que eu tô lendo no momento, coisas que me interessam. Às vezes eu tô meio numa vibe calendário, né, de tipo trazer temáticas de acordo com o que o calendário vai me guiando. E recentemente eu engajei nesse post, né, sobre... eu tô tentando configurar ele para o formatinho lá, sobre vulnerabilidade. Eu acho que dialogou muito, né, com o que a gente trouxe hoje, e dialoga muito com o mês que a gente está vivendo, né,
Porque sempre é um ato muito de coragem quando você tem que se abrir para a sua verdade, né? Porque nem todo mundo vai estar pronto para ouvir ela, nem todo mundo vai abraçar ela, acolher, entender. Nem todo mundo vai te dar o que você precisa naquele momento, você toma aquele passo de coragem. É por isso que é tão corajoso. Mas para quem está tomando esses passos todos os dias, seja vivendo sua sexualidade ao máximo, seja vivendo seu modo de relacionamento, eu acho que o recado é: você não tá só. Tá? Tem gente que tá aí, que vai te acolher, que vai te dar esse apoio, que vai querer te ouvir, que vai querer te ver. E lá no meu Instagram eu tento tá aberta para ser essa pessoa que vê outras pessoas na sua diversidade. E eu tento tornar numa linguagem mais palatável pessoas que não estão nessa bolha, mas tá aí, talvez não furando a bolha, mas ir me aproximando dessa bolinha e fundindo uma bolinha mais colorida com uma bolinha com um repertório de relações um pouco menor, né? E talvez esclarecendo coisas para que você, meu querido não mono, você, meu querido LGBTQIA+, não tenha que se explicar tanto, não tenha que esclarecer tantas coisas, tirar tantas dúvidas, e possa só viver quem você é. Então, acho que esse é meu recadinho de hoje. Que nem Pátroco. Seja você. Fofa! Ai, eu fiquei shy. Não. Sempre tem um momento shy. Tá, já que você falou de recomendações, e acho que a gente deixou várias aqui, além de ler A Canção de Aquiles, depois ler Circe. Quando eu fiz o Desindica sobre esse episódio, eu falei para na sequência ler A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Eu achei que encaixou muito bem no final. Ah, legal. Eu tô devendo esse, né? E esse é rapidinho também, você lê em 1 hora. De verdade, porque é um conto. É um conto grande, mas é um conto. Você senta e lê, assim, numa tarde, sabe? Vou esperar com seus ouvintes o link para o conto. Então, tá na Amazon. Vou criar okay. Eu acho que tá. Eu vou criar um affiliate, né? E disponibilizo lá, porque aí a cada indicação seguida eu ganho um trocadinho. Vou ver como faz isso. Eu não sei como faz isso, não. Mas... Dê uma moeda para a sua barda. Acho que deveria ter um espaço de dê uma moeda para a sua barda. Você acabou de criar esse espaço. Acho bom. Trocado para o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh. Deu trocado para o seu bruxo, ó vale abundante. Todo projeto funciona melhor quando o Gold está fluindo, e tem várias formas de você colaborar com a criadora de conteúdo que você gosta. Dá para escolher se quer ir no Apoia-se ou no PicPay para assinar, e os níveis são iguais em ambos. Dá para colaborar com assinaturas de R$1, 5, 10 ou 20. E se por algum motivo você quiser colaborar com R$3,50, dá para escolher o plano de R$1 ou alterar o valor lá no Apoia-se. Então, anota o seu preferido. apoia.se/despautada ou picpay.me/despautada. O Gold não tá fluindo muito, mas de vez em quando aparece uma grana e você quer compartilhar, finalmente você pode fazer um Pix. É só mandar seu trocado para despautada@gmail.com. Fernanda, o Gold não está fluindo mesmo. Eu entendo, amiga. Quem sabe em 2023, né? Brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança, lula lá. Mas
tem outra coisa que você pode fazer e consome 0 golpinhos. Você pode compartilhar o Despautada. Você pode mandar o episódio pras amigas, pras inimigas, seguir nas redes, compartilhar os novos episódios. Também dá para dar 5 estrelas na iTunes, no Spotify, na Amazon Music e também em outras plataformas. Tudo isso ajuda a manter o Despautada no ar. Por mais trocados fluindo nas nossas carteiras, e vamos voltar ao episódio. Você tem alguma outra indicação pra deixar pra galera? Algo pra quem tá querendo sair do armário, já saiu, quer lidar com família complicada, quer lidar com o bolsominion na véspera de eleição, enfim. Então, eu não tenho fórmulas mágicas. Não tô falando que você vai salvar a vida de ninguém, eu tô falando que... Não, tô dizendo, porque ele lidar com o bolsominion em véspera de eleição pode ser um pouquinho além dos meus poderes. Mas eu tenho como dar algumas indicações de como você lidar com que esse contato pode trazer à superfície, tá? Pode trazer dentro de você, porque infelizmente a gente não tem como mudar o outro. A gente tem como mudar o ambiente ao nosso redor e a gente está sempre em busca disso, né, de fazer um mundo melhor. Mas não tem como diretamente você mudar o outro, assim, no sentido de abrir a cabeça e deixar algumas coisinhas de presente lá, né? Uma vez uma psicóloga disse pra mim em terapia e eu achei, eu levei isso pra vida. Não existe como mudar a outra pessoa ou a forma como outras pessoas pensam, mas existe como você mudar a si. E, normalmente, quando você muda a si, o mundo ao seu redor muda também. Algumas vezes isso pode ser pontes baixadas, pontes destruídas, que doem muito em algum momento, mas, em geral, quando você começa a se mudar e o mundo começa a mudar ao seu redor, que você chega num lugar onde você, né, consegue ver mais de você mesmo, vale a pena. Sim, é sobre isso, né, Fê? É sobre tentar, mesmo nesses perrengues, que às vezes tem coisas que estão muito, muito além do nosso controle, né? Exato. É difícil até falar em saúde mental aqui no Brasil, porque tem muito mais coisas do que deveriam fora do nosso controle. E que vão mexer com a gente, que vão nos deixar numa vulnerabilidade, não de abertura, mas numa situação de vulnerabilidade, que aí é uma questão um pouco mais complicada. Mas eu acho muito interessante a ideia de que você ser aberto, você ser assertivo, você ser verdadeiro com você, pode não dar certo todas as vezes, pode machucar algumas vezes, pode não mudar tanto o mundo quanto você queria, mas muda o seu mundo, dar significado para o seu mundo. E eu acho que isso, no final do dia, é o que importa, né? O seu sentido pessoal, o seu caminho pessoal, e ser honesto com ele. E nesse sentido, eu posso dar uma indicação do meu queridinho, né, meu favorito, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala muito disso, né, de viver sua verdade. Infelizmente, os livros que eu achei mais acolhedores, mais delicinha de... eu não sei nem se é de autoajuda, né, mas assim, que são da minha abordagem. Ainda estou na luta sobre isso, tá? Ainda não tô em português, mas eu espero que cheguem, né? E a ideia é você ler coisas que te acrescentem, você assistir coisas que te acrescentem, coisas que são produzidas por LGBTs, para LGBTs. E eu acho que o Heartstopper da Alice Oseman é muito gostosinho, retrata o garoto encontra garoto, né, o boys love de um jeito muito sensível, muito acolhedor. E ela não tem só esse quadrinho, tá? Ela tem livros também. O Rádio Silêncio
se eu não me engano, que é outro livro dela, tem uma representatividade legal também. A própria história da irmã do Charlie, que é Um Ano Solitário, fala um pouco, fala de saúde mental, a própria história do Charlie, de Heartstopper, fala de saúde mental, fala de tem uma população bem diversa, né? Então, acho que a Alice Oseman é muito queridinha para se ler. Deixa eu ver mais algum livro. Ai, nossa, esse é muito querido, principalmente pra gente que foi socializada, né, como mulher, que eu tô lendo. Ele é um pouquinho técnico, mas ele é bem aberto, né, que então, mais indicações seriam a Autocompaixão Feroz, né, de Tara Brach, se não me engano. Para quem gosta mais de uns livros de fantasia, de aventura, que nem eu gosto também, tem Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinston. A indicação aqui É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Tem Our Flag is Death, né, que é Nossa Bandeira é a Morte, que é uma série de piratas, muito legal. Tem a série do Heartstopper. E eu ainda estou querendo... eu não sei se eu indico, porque eu vou convidar para a gente assistir junto, né? Que é First Kill, que vai estrear agora em junho na Netflix. É bem Girls Love. Sim, Given, que é um mangá, que é o que eu falei, né, que nem entra na categoria de Boys Love, mas tem o Boys Loving, né, e eu acho que é isso. Muitas indicações. Muitas indicações. Eu tenho uma indicação, e ela não é nada cultural, na verdade ela é cultural, porque você, caso use um Kindle ou um Kobo, pode se valer dela, que é o serviço chamado Readwise, que não está me pagando, porém deveria. Meu Media Kit já está disponível, mais tarde a gente fala sobre ele. E o que acontece? Com o Readwise você pode fazer um backup das passagens que você marcou no seu Kindle, no seu Kobo. E eu usei isso para montar as frases que a gente citou aqui, para a gente lembrar de alguns trechos do livro, porque como vocês viram, a minha memória e nada é quase a mesma coisa. É por isso que eu faço esse podcast. E tudo que você está vendo, que está sendo postado no Instagram toda segunda-feira, vem graças a ele. Então eu consigo pegar as passagens que eu achei interessante do livro, recapitular o livro e montar umas coisas interessantes para vocês se sentirem inclinados, né, a compartilhar comigo das coisas maravilhosas que eu já li. E se você achou a ideia boa, eu vou deixar o meu link para você se inscrever e você ganhar aqui 30 dias grátis. Serve para Kindle, para Kobo, para Medium, os artigos que você lê no Medium e achou interessante, se marcou alguma coisa, ele dá umas sugestões, todo dia você vai lá, revisa o que você já marcou, né, como interessante, e você pode descartar aquilo, se não fizer mais sentido e tal. E você pode fazer isso com arquivos do Medium, e eu descobri recentemente, e dá para fazer com tweet, mas eu não vi sentido nisso, então eu nem conectei meu tweet lá. Tweet não. Twitter. Mas eu achei bacana. E aí, se você gostou, eu vou deixar o meu link para você se inscrever, porque você ganha 30 dias gratuitos. E aí você acessa lá no medium.com/despautada, ou você vê aqui na descrição do episódio. E aí você também pode ir no Instagram, procurar por Despautada, me seguir lá, porque o link vai estar lá no meu Linktree, arrumadinho, ou vai lá no Linktree/Despautada. E aí você pode fazer o quê? Você dá uma pausa aí na louça, você para um pouquinho a faxina, enxuga a mão e procura. Eu esqueço de fazer essas coisas, por isso que eu estou mencionando, porque eu imagino que você também esqueça. Então eu vou te dar um tempinho aí para você se organizar, para parar um pouquinho, ir lá no Instagram, procurar o Despautada e saber onde está esse negócio. Agora, se você estiver dirigindo, aí você pede ao Google, pede a Siri, pede a Alexa, não sei. Ou você torce para um algoritmo de ajudar a lhe lembrar, de achar o perfil lá no Instagram,
quando você estiver disponível para pegar seu celular. E eu vou falar das minhas novidades. Primeira, eu quero compartilhar com vocês algo fantástico que aconteceu, que eu recebi um e-mail da Gabriel Max, que está buscando espaços para divulgar uma nova série. E aí eu me senti finalmente notada. Notice me, a Gabriel Senpai. Eu nem sei se eles vão fechar comigo, mas só o fato de terem me achado já é uma conquista. E isso nos leva à próxima novidade. 2! Porque eu finalmente fiz o meu Media Kit. E eu tava pensando em fazer, tinha um tempo, eu tinha começado a pesquisar, e aí é uma daquelas coisas que a pessoa vai meio que empurrando com a barriga. Mas esse e-mail me deu aquela motivação. E já que eles precisavam do material, eu finalmente produzi. E aí ele está disponível e está fácil de achar lá no meu Linktree, que é linktr.ee/despautada. É aquele que está lá no meu perfil do Instagram, que eu falei para você ir olhar. Então, para facilitar, tá lá, né, no Instagram. E eu vou deixar também nas indicações deste post. E também na descrição. Então, o Linktree tá facinho. 3. Eu gravei um episódio com a Cíntia Pudim, do Pudimcast. Ela já esteve aqui no Despautada, ela participou de muitos dos episódios, falando sobre podcast, Spotify, mídia livre e outras coisas assim. E se você já está acompanhando a Twitch, você sabe que essa conversa já rolou. Em breve tem episódio com ela por aqui. Eu também gravei com a Grécia Augusta, que foi pro Viajane Podcast. E até hoje, o dia que eu estou gravando esse episódio, o episódio do Viajane ainda não saiu. Mas assim que sair, vai estar lá no medium.com/despautada. 4. Onde tem uma seção nova, que se chama Eu Fui, Eu Tava. Basicamente, tem a lista de todos os outros cantos onde eu estive e o que eu estava fazendo lá. Então, tem eventos do passado, tem participações de outros podcasts. Então, dá para ir conhecendo outras pessoas maravilhosas, né? De se ler, ouvir ou assistir. E aí, a gente tá mais onde, Gabi? A gente tá torcendo pra RPG voltar, né? Sim. A gente tá torcendo pra RPG voltar. Mas estamos ainda no Instagram, né, @CipofRiviera, e estamos num momento de reflexão, estamos num momento de reconfiguração. Levamos a marretada do Mercúrio retrógrado, né, vamos todo mundo culpar o Mercúrio retrógrado, e aí a gente precisou dar alguns passos atrás e rever algumas ideias. Portanto, as lives estão em stand-by por enquanto, tá? Mas ainda pode seguir nossos conteúdos no @CipofRiviera e no YouTube. Tem pedacinhos de nossa sessão e tem sessões enormes de 3-4 horas para você matar a saudade desses momentos lúdicos. E loucos. Né? E loucos. Então é isso. CipofRiviera é isso que tá rolando. Tem como rolar vários TBT aí, né, de sessões passadas no YouTube. Mas assim que eu estiver jogando de novo, assim que as mesas voltarem, assim que estivermos com a bela Cicara novamente, Oh, meu Deus! vocês serão informados. Falando em CipofRiviera, deixa eu dizer que eu tenho Twitch agora. E que eu tô jogando Skyrim por lá, de vez em quando. E fazendo lives com convidados. Então, a entrevista com a Cíntia Pudim, que na verdade foi uma conversa, porque ela indicou pra mim a série do que a gente vai falar, e aí a gente vai conversar. E quando esse episódio sair, essa conversa já vai ter rolado, e o outro episódio vai estar esperando pra ir ao forno. Vai ser lá pela Twitch, já está tudo mais ou menos pronto, mas o StreamYard vai nos salvar. E pelo menos uma vez por semana vai ter eu lá com as aventuras de Pitaia, jogando com a minha Catfolk Bárbara. Sim, eu sei que Catfolks Khajiits foram feitos para ser ladinos, mas eu não me importo, porque ela tem muito ódio no coração dela. Ela merecia o machado que pega fogo. E aí eu estou lá na Twitch com isso, e é twitch.tv/despautada. É isso. É isso. Algo mais?
Tá, tem, porque eu tô fazendo retrospectiva dos livros lidos lá no Instagram em forma de vídeo. Eu dividi os de 2020 e eles estão em 4 partes. Sai toda quinta-feira, como todo bom TBT. E aí, quando eu terminar os de 2020, que são vídeos um pouco maiores, eu vou colocar os que eu gravei de 2021. E aí eu vou colocar livro a livro, ou 2 livros de cada vez. E no último que saiu, inclusive, que já vai ter passado outros, mas foi a parte 2, eu falei mal de Philip Roth. E aí meu irmão fez uma defesa do autor lá no aniversário dele. E talvez eu leia algo do autor mais tarde. Então aí, você que ficou sentido que eu falei mal, né? Talvez role uma revisão. Porque eu confio no gosto do meu irmão. Então pode ser que eu tenha tido um rancinho daquele livro específico, ou do autor por causa daquele livro, mas eu ouvi um podcast, que por acaso também foi o meu inconsciente coletivo, e a autora do inconsciente coletivo adora o Philip Roth, mas ela falou de um outro livro que era exatamente igual ao livro que eu li, só que o título era diferente. E aí eu me animei zero a conhecer o autor, né? Eu disse, bom, pessoas fantásticas também têm falhas, que afinal de contas somos todos humanos. Então, né, segura os ânimos e bola pra frente. Talvez eu leia Philip Roth, porque eu confio no meu irmãozinho. Olha aí. E por fim, você pode deixar o seu recadinho para aparecer aqui. O link vai estar na descrição deste episódio, vai estar lá no medium.com/despautada. Então você pode mandar lá pra gente a sua pergunta, sua reclamação, sua sugestão, seu elogio, né? Pedindo contatinho de Gabi, enfim. Estamos aí. É isso. Então é isso. Jogue sua moeda para sua barda e deixe seu biscoito para sua barda também. Em todas as redes. E muito obrigada por nos acompanhar em mais este episódio. Você pode participar da produção de conteúdo interagindo nas outras redes, como a Gabi falou. Você pode me mandar uma mensagem no Instagram, @despautada, ou no @FernandaEggers. E você pode dizer tudo o que você achou. Se você acha que você ouve pouco a minha voz, quer mais frequência, curte jogos, pode acompanhar as aventuras de Pitaya, né, minha catfolk Bárbara em Skyrim, na twitch.tv/despautada, e eu sigo jogando RPG na twitch.tv/cipofiviera, assim que voltarmos a ter jogos regulares. E todos esses links e o jabá de Gabriele Lima, psicóloga, estão lá no medium.com/despautada. Por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Até a próxima. Bom São João, bom Pride, bom orgulho. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra você.